Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, no calendário dos santos, a Igreja nos apresenta Santo Olavo, o rei da Noruega. Olavo nasceu em 995. Conheceu o Evangelho, o cristianismo, em 1014 e foi batizado. Com a morte de seu pai, ele assume o trono da Noruega. Como rei, ele converte os súditos ao catolicismo. Olavo morreu no dia 29 de julho de 1030. Foi emboscado pelos seus inimigos e morreu com 35 anos. Na liturgia católica, hoje, Mateus nos apresenta capítulo 10, versículo 24 a 33. Mateus apresenta os sinais indicativos da presença do reino em Jesus Cristo. Escreve Mateus dizendo: não tenhais medo, porque aquele que testemunhar o Senhor diante dos homens, ele vos testemunhará diante de Deus. Na catequese de Mateus, o batizado basta dar testemunho de Jesus diante dos homens, para que seja justificado a sua fé diante de Deus. Todos os batizados são missionários. Ele deve dar testemunho da sua fé diante dos homens para a conscientização da fé cristã. Quem tem fé em Cristo exerce a paciência conflitante. Pois Deus, sendo nosso Criador, Ele conhece a nossa inteligência, o nosso interior. Somente Deus pode nos julgar. Ele compreende os valores que temos, muito mais que simples pardais. Jesus diz que o nosso testemunho será referência para ser justificado diante dos homens. Quem testemunhá-lo diante dos homens receberá o testemunho diante de Deus. O cristão é um discípulo que vive na perspectiva do ideal do seu mestre, do mestre Jesus. A igreja catequiza os seus fiéis. A obrigação e função da igreja primeiro é evangelizar, é catequizar. Pois quem vive a fé tem confiança na eternidade. O crente está sob a proteção do Espírito do Pai, o nosso Criador, o Pai das misericórdias. Por sua vez, o Pai Celestial nos dá a recompensa se vivermos o discipulado do seu Filho Jesus. O discípulo encontrará no Mestre Jesus o modelo consumidor da sua fé. Ele vai vencer os medos. Ele vai viver a sua missão cristã. Porém, no campo humano, é possível que o aluno chegue a ultrapassar o que ele ensinou ao seu professor, desde o ABC à matemática. O grande São Tomás de Aquino disse que a criança que se prepara para a primeira comunhão podemos acrescentar adornos de vários estilos, mas nunca tão essenciais para enriquecer o valor intrínseco da doutrina da fé. Devemos nos nutrir com o manjar do Evangelho, mas devemos muito mais rejeitar os erros mundanos. Às vezes, ser incompreendido encontra obstáculo ou até seja perseguido por ter se declarado seguidor de Jesus. A vida de Jesus foi um serviço ininterrupto em defesa da vida. Se ele, o Cristo Senhor, foi taxado como Beelzebu, não é estranho se qualquer um de nós também o seja. Amados, Deus nos conhece até os cabelos da nossa cabeça. Eles estão todos contados. Não tenhais medo de testemunhar Jesus. Não tenhais medo de, diante dos homens, dar o seu testemunho de fé. Por isso, aquele que testemunha Jesus, Jesus o testemunhará diante do Pai. A fidelidade a Cristo Mestre é o melhor do que podemos nos gloriar.
Disse Jesus: todo aquele, pois, que se declararem por mim diante dos homens, eu me declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, tenha fé, tenha coragem de enfrentar as dores, as tempestades do mundo. Deus é contigo, Deus está contigo. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele volte para você o seu olhar e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Tenha fé.